Olá pessoal, Léo do English with Purpose. Nesse vídeo eu trago para vocês orgulhosamente uma das questões mais difíceis da prova de inglês do Enem, que é a questão 5, onde geralmente a gente tem um cartoon. E aqui a gente vai ver por que ela é a questão mais difícil da prova e como você deve abordá-la de forma eficiente. Bora lá? Me conta uma coisa, você já reparou que a questão 5 da prova de inglês do Enem geralmente é uma tirinha? Você sabia que essa é uma das questões que os alunos mais erram no Enem? Então, deixa eu te contar uma coisa. A maioria das pessoas erram esse tipo de questão não é por falta de vocabulário, mas porque não sabe interpretar de verdade um cartoon, uma tirinha, tá? E hoje eu preparei um simulado que vai mudar completamente como você aborda esse tipo de questão. Aqui você vai treinar exatamente o que cai na prova de inglês do Enem: interpretação de texto, inferência e leitura estratégica. Exatamente isso que o Enem cobra. Ele não te cobra o vocabulário avançado, ele não te cobra conhecimento aprofundado de inglês. Ele quer saber se você sabe interpretar um texto. E interpretar um texto vai muito além das palavras. E tem mais, em uma questão de cartoon que parece fácil, tem sempre pegadinhas para derrubar muita gente. Vamos ver nesse vídeo como elas se apresentam em toda a prova de Enem que eu já vi. E se você acertar essa questão, pode ter certeza, você está muito acima da média. Então se prepara já para curtir esse vídeo, se você quiser receber mais conteúdos como esse, que te ensina como se preparar para a prova e como pensar na hora da prova. Let's go! Então, aí está aí para vocês a questão típica de número 5 da prova de inglês do Enem. Uma tirinha de normalmente 4 quadros, cômica, lógico, né, devido ao gênero textual, e que dá margem para várias interpretações erradas. Eu sei que no Enem você não precisa de habilidades de audição nem de fala, mas como o foco desse canal não é somente leitura, mas inglês como objetivo, esse vídeo também pode ser relevante para outros alunos. Então, hoje, nós vamos escutar a história do cartoon, mas se você quiser, você pode simplesmente lê-la. Fica à vontade. Prepare seus ouvidos e os seus olhos e bora lá, sem further ado. Now that you are my bride, you will never leave this castle. The castle is on top of a cliff with no gates and with a long path to walk through. You can use my library as often as you can. I suppose it's my library, too, now we're married. The forest is crawling with ravenous wolves, malignant birds, and the spirits of log-dead travelers. So many books! I can't believe my luck. When the sun sets, I transform into a wild beast and soar into the night, seized by a terrible bloodlust. Okay, I'll stay here and read. See you in the morning. Bora lá então para a interpretação do texto. Nesse primeiro quadrinho, temos um noivo, olha lá, ó, My Bride. Então, temos um noivo falando com a sua noiva à distância, coisa que é muito comum em cartoon, né? Ele interessado em deixá-la no castelo para sempre. E ela maravilhada com o castelo, sem portões, com um longo caminho para caminhar. Até aqui a gente não sabe ao certo se esse longo caminho é realmente algo positivo ou não. Mas bora lá, bora continuar a leitura. Nesse segundo quadrinho, ele apresenta a sua biblioteca a ela, talvez com a intenção de mantê-la no castelo por mais tempo. Por que talvez com essa intenção? Porque a gente já traz do primeiro quadrinho que a intenção dele é essa. Aqui
ela fica realmente maravilhada com a biblioteca, dizendo que provavelmente a biblioteca também é dela, pois agora estão casados. Olha só a transição implícita. Antes eles eram noivos, agora eles já estão casados. No quadrinho 3, ele ainda insiste em dizer os perigos fora do castelo, provavelmente ainda com a intenção de mantê-la ali dentro do castelo. Ela, ainda interessada nos livros, ignora completamente a fala do marido. E por último, ele finalmente revela que o grande perigo é ele mesmo, que à noite ele se transforma numa besta que voa à noite à procura de sangue. Ela, ainda somente interessada nos livros, continua ignorando o marido. Você não precisa ficar preso às palavras. Você não precisa se preocupar com esse vocabulário aí muito elaborado, né? Repare aqui que você precisa entender a ideia geral do texto e não ficar especificamente preocupado com uma palavra ou outra rebuscada ou algum vocabulário que você não conheça. Você só vai se preocupar com isso se a questão estiver te pedindo isso. Caso contrário, você vai se preocupar com a ideia geral do texto. O que você consegue entender do texto de forma geral? Bora então ver a questão. Na tirinha criada por English with Purpose, by Leonardo Jordão, o comportamento da mulher sugere principalmente, então ele quer saber qual que foi o comportamento da mulher. O marido estava falando uma coisa e ela sempre ignorando o marido. Isso você conseguiu perceber, né? Que ele falava uma coisa e ela falava outra. Ela só falava dos livros e ele só tentava mantê-la dentro do castelo. Então, o que que sugere esse comportamento da mulher? Letra A. Alienação diante de uma realidade ameaçadora, compensada pelo refúgio na leitura. Letra B. Medo crescente em relação ao marido e ao ambiente ao redor. Letra C. Crítica ao isolamento social imposto pelo casamento. Letra D. Rejeição ao novo estilo de vida apresentado pelo marido. Letra E. Adaptação gradual às exigências do ambiente externo. Para aí e me responde: What's the correct answer? Bora então de correção. Letra A. Alienação diante de uma realidade ameaçadora, compensada pelo refúgio na leitura. Por que você não marcou a letra A? E eu vou te falar porque o Enem mascara a resposta correta. Por que que o Enem mascara a resposta correta? Quando a pessoa lê assim, alienação diante de uma realidade ameaçadora, alienação, significado, psicologia, perda da razão, loucura, alienação mental, tudo bem, pode ser alienação mental. Jurídico, transferência de propriedade ou direito, alienação de bens, tá? Transferindo bens. Jurídico, resultado do abandono ou efeito ou falta de um direito, alienação paternal. Agora a gente chegou aonde o Enem quer. Informal, desinteresse por questões políticas, alienação política, ou seja, alienação, falando de uma forma informal, significa desinteresse. Se a pessoa está alienada, ela pode estar desinteressada. E é por isso que essa questão é a letra A. Desinteresse diante de uma realidade ameaçadora, compensada pelo refúgio na leitura. Beleza? Entendeu por que a letra A? Então vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. Medo crescente em relação ao marido e ao ambiente ao redor. Em algum momento ela mostrou medo
em relação ao marido? Não, nem depois que ele se revelou se tornar uma besta à noite. Ela se mostrou algum medo diante ao ambiente ao redor? Não, pelo contrário, ela só mencionou, né, como que é o castelo, que não tem portões, né, que tem um longo caminho, até ali no quadro número 1, a gente não sabe se esse longo caminho e esse fato de não ter portões era uma coisa positiva ou negativa. Ou seja, a gente não sabia qual que era o interesse dela ainda no primeiro quadrinho, mas a partir do segundo a gente viu que o interesse dela era somente a leitura. Letra C. Crítica ao isolamento social imposto pelo casamento? Bom, existe sim um isolamento social e é por isso que as pessoas marcam a letra C. Então, ela está parcialmente correta. Existe um isolamento social, mas o foco aqui está no comportamento da mulher, né? Está na reação dela. Qual que foi a reação dela? Quando ela fala que o castelo não tem portões, no gate, isso não necessariamente é uma crítica. E isso não é necessariamente a razão por ela estar isolada socialmente. Tanto é que nem portão não tem. Se tivesse um monte de portão, aí você poderia até pensar assim que ele realmente está aprisionando ela lá. Mas a forma como que ele conseguiu aprisioná-la no castelo foi através da leitura. Letra D, rejeição ao novo estilo de vida. Hum, não, rejeição, não, exatamente o contrário, né? Ela aceita completamente a situação, uma vez que ela tem uma biblioteca só para ela. Olha só, a letra D está errada porque está dizendo o oposto. A letra C está errada porque ela está parcialmente correta, mas incorreta em outros aspectos, tá? A letra B também está errada porque ela quer dizer o oposto, não existe medo crescente. Exatamente o contrário, não há sinal nenhum de medo. E olha a letra E, adaptação ao ambiente externo. Errada, de novo. Por quê? Porque também é exatamente o contrário. Ela não interage em momento algum com o ambiente externo. Ao contrário, ela evita e ignora todo o mundo externo e até o próprio mundo interno do castelo, porque ela está focada só na leitura. O mundo interno que eu digo é o fato do marido se transformar numa besta à noite. Até isso, dentro do castelo, ela ignora. Ela está só interessada na leitura. E você, está interessado na leitura? Está interessado na interpretação de texto? Então deixa o seu like aqui agora para mim e bora lá. Se você curtiu essa questão de simulado, escreve aqui para mim. Quero mais questões de simulado. Thank you very much for watching and see you next time. Bye bye. Deixa aí para mim qual parte que você mais gostou desse vídeo. Thank you so much.